Olá para você que acompanha agora o Portal Zona 10. Hoje, nada mais nada menos, eu vou entrevistar ele, que tem conquistado a garotada jovem, Rafael Brito. Primeiro, eu queria agradecer a disponibilidade. A gente sabe que o seu tempo é corrido, né, nesse momento, mas a gente gostaria de agradecer e a gente agora vai bater um papo legal para que o pessoal conheça mais. Eu que agradeço, rapaz, a oportunidade. Um abraço a todos que fazem o Zona 10. Eu tenho acompanhado vocês aí no Instagram, vocês têm crescido bastante, levado muita informação bacana, de uma maneira diferente para a audiência de vocês e é muito legal. Obrigado pela oportunidade de estar participando. Então, aqui, a gente já começa com uma pergunta descontraída, né? A gente conhece agora o senhor como Tio Rafa. Por que Tio Rafa? Rapaz, isso surgiu num evento, isso surgiu, na verdade, de uma gaiatice, né? Foi num evento no centro de convenções, ali no teatro do centro de convenções, o teatro muito lotado, e a gente estava fazendo um evento com estudantes. Tinha, sei lá, 1.200 estudantes nesse momento lá. Lá pelas tantas, o governador Renan Filho falou primeiro e me citou na hora da fala dele, dizendo, eu vou sair e quem vai ficar tocando o evento é o secretário Rafael Brito, tal, tá à frente da educação. E aí quando ele falou isso, alguém na plateia deu um grito assim bem alto, Tio Rafa. E aí ele pegou o microfone, mais ou menos assim, isso tem filmado, né? Ele fez, vocês agora estão chamando ele de Tio Rafa. E aí quando o governador falou isso, aí o mesmo gaiato que gritou primeiro, puxou um coro, né, de Tio Rafa, Tio Rafa, Tio Rafa. E aí terminou que todo mundo acompanhou o coro, aquele vídeo foi para a rede social, viralizou e todo canto que eu cheguei a partir dali, então, eu passei a ser conhecido dessa forma. Foi então, legal. Não foi pelos cabelos brancos. Não, pode ser também, né? Pode ser que tenha sido também pelos cabelos brancos, esse jeito aqui de mais velho, né? Na verdade, eu tenho idade de ser pai de qualquer aluno da rede pública estadual. Então, o tio já foi bom, já foi legal. O tio, às vezes, tem uma idade mais pertinho. Agora vai levar esse tio para sempre. Esse tio vai até para a urna. Quando digitar lá, vai aparecer o tio Rafa, pode ter certeza. Esse tio vai comigo até o final. Quais foram aí as iniciativas implantadas que você considera mais importantes aqui no estado de Alagoas, na educação? Na educação, a gente tem 12 programas que foram implementados aí no último ano do governo Renan Filho, com a gente à frente da pasta da educação. Foram 12 programas. Normalmente, quando eu tento lembrar dos 12, eu esqueço de algum, mas vamos lá. Tem o Mais Professor, tem o Plano de Cargos, Carreiras e Salários, tem o Equipa Escola, tem o Minha Escola Nova, tem o Creches do CRIA, tem o Cartão Escola 10, Professor Mentor, tem o Vem que Dá Tempo, tem o Mais Merenda, tem o Meu Transporte Novo, tem o Meu Ciclo na Escola. Pronto, e a memória me falhou por um, mas já a gente lembra. Então, assim, uma série de novos programas que atacam mesmo problemas antigos da educação. Problemas antigos da educação do estado de Alagoas e também do país inteiro, como, por exemplo, a evasão escolar. Evasão escolar no ensino médio é o principal problema da educação pública no nosso país e em países pobres de todo o mundo, porque o jovem, quando ele tem certa idade, no caso do ensino médio, aproximadamente 16 anos, que ele entra no ensino médio, ele já tem idade, força e capacidade para trabalhar. E a condição familiar desse jovem termina obrigando ele a largar o estudo e ajudar o pai com algum serviço, ajudar a mãe, se virar na feira, fazer uma roça, enfim. Então o Cartão Escola 10 ele é um programa único no Brasil, totalmente inovador. Ele hoje já beneficia mais de 128 mil alunos em Alagoas. Os alunos recebem no retorno à aula presencial R$500, recebem por mês de frequência escolar acima de 90% R$100 e recebem na conclusão do ensino médio R$2.000. Então é um programa muito forte, é um investimento de aproximadamente 160 milhões de reais por ano, mas que já apresenta resultados, uma vez que Alagoas esse ano teve 40 mil novas matrículas na rede pública estadual. Ou seja, quando você compara esse ano com o ano passado, que não tinha Cartão Escola 10, a gente tem 40 mil alunos a mais na rede pública estadual. Então é um programa que
se retroalimenta, se paga, coloca o jovem aonde ele deve estar, que é dentro da sala de aula, injeta recursos do governo do estado na economia, né, uma vez que o aluno pega aquele dinheiro, já compra comida, já compra roupa, compra material escolar. Então, assim, é um programa muito bacana e que mexe muito com toda a comunidade escolar. Eu posso chamar o senhor de tio Rafa agora, Pode, né? do jeito que você quiser. Meu irmão. Então, assim, aproveitando já que você está falando dessa questão dos alunos, então, na pandemia, como é que foi essa situação? Como foi o empenho da educação para que os estudantes não ficassem sem aula? A gente soube que foi remota. Como foi essa dificuldade na Gustavo, educação? quando eu assumi a educação, já foi nesse último ano do governo Renan, a gente estava em aula totalmente remota. A pandemia já havia fechado as escolas, as aulas estavam de forma remota e o governador, quando me fez o convite, ele pediu para que a gente encarasse, em primeiro momento, o desafio de voltar às aulas de maneira presencial. A gente sabe que aula de forma remota, principalmente no Brasil, não funciona. Aquilo não funcionou. Os professores fizeram ali, os servidores da escola, fizeram milagre, fizeram mágica, se esforçaram, foram até o limite das suas condições financeiras, das suas capacidades, foram criativos. Tem vários professores no estado inteiro que, por exemplo, arrumaram hora em rádio comunitária na sua cidade, imprimiam atividade e levava casa em casa. Ou seja, quem carregou nas costas durante a pandemia, esse período de afastamento presencial, foram os professores e os servidores da educação. Essa que é a grande verdade. O Estado apoiou eles. Quando a gente entrou, não sei se vocês lembram, foi o primeiro... Lembrei o outro programa agora, pronto. O 12º programa é o Conecta Professor. Eu não citei ele na hora. Era isso até que eu ia É o Conecta Professor. Então, assim que a gente entrou, a gente criou o programa Conecta Professor, que deu aos professores R$5.000 para que eles comprassem equipamentos eletrônicos, notebook, tablet, e pagasse até R$1.500 um plano de internet para a sua própria residência. Então foi um projeto também inovador. Esse é o 12º programa, na verdade ele foi o primeiro. Chegou a mais de 4.500 professores naquele momento e foi fundamental para que a gente pudesse aproximar ainda mais os alunos dos professores. E hoje eles continuam usando os equipamentos, né? Hoje esses tablets e esses notebooks adquiriram servem de pesquisa, melhoria de conteúdo pedagógico, eles levam para a sala de aula. Então, assim, foi um programa inovador e que, sem dúvida, aproximou muito o professor do aluno nesse período de afastamento. Essa questão das dificuldades dos professores é que muitos não tinham acesso à tecnologia. E como é que foi essa questão? E já aproveitando, eu pergunto, qual é o impacto positivo nisso? Olha, o professor, deixa eu voltar ao tempo. Depois, já em novembro do ano passado, a gente fez o novo plano de cargos, carreiras e salário da educação, que colocou o salário do professor junto com o programa Professor Mentor ou Vem Que Dá Tempo entre os 5 melhores salários de professor do Brasil. Hoje, o professor de Alagoas sai às ruas com um dos 5 melhores salários de professor de rede pública estadual de todo o país. Isso é muito importante. Mas nesse período, o período que foi lançado o Conecta Professor, o nosso salário ainda era o antigo e era um dos 5 piores salários do país. O governador ele fez um ajuste fiscal no estado de tal forma que a gente conseguiu fazer esse avanço para os professores e para toda a educação. Não foi só o professor que teve salário reajustado. Os servidores de educação, de uma forma geral, também o tiveram, inclusive os servidores contratados, professores monitores, merendeiras, auxiliares, enfim. Então, esse é um ganho que chegou para todo mundo. Mas, então, assim, esse programa ele chegou num momento de dificuldade financeira muito grande, porque eles ainda, repito, estavam com o salário anterior. Não que o professor, na minha opinião, já ganhe mais do que o que ele deveria ganhar, de forma alguma. Ele tem, como eu disse, um dos 5 melhores salários do país, mas o salário de professor no país ainda é muito injusto. Ainda é muito injusto, ainda há muito o que avançar
há muito o que crescer e há muito espaço para que a gente conquiste. Ele chegou nesse cenário, foi importante porque naquela condição financeira, muitos não conseguiam comprar computador, muitos não conseguiam comprar tablet e muitos, inclusive, não tinham um plano de internet na sua casa. Então foi um programa fundamental, aproximou a comunidade escolar naquele final e foi fundamental para que a gente voltasse com o período híbrido, metade na sala de aula, metade na aula remota e depois a gente conseguisse voltar com todo mundo 100% presencial. Agora eu queria saber um assunto à parte. O tio Rafa na escola, ele era do fundão, ele era mais sério? Como era o tio Rafa na escola? Rapaz, ele era do fundão, mas assim, eu fui um cara que nunca tive, Gustavo, problema com nota. Nunca tive problema com nota. Aliás, eu nunca tive uma nota vermelha. E eu falava muito isso, vira e mexe eu falei isso em discurso, e essa semana, para inclusive inscrever a minha candidatura, eu precisei recuperar o meu histórico escolar, né? E quando chegou aqui no escritório, eu disse, olha aí, que o que eu estou falando é verdade. Eu nunca tive problema com nota, nunca tive nota vermelha, eu sempre tive um probleminha ali com matemática, mas eu me esforçava um pouquinho mais e conseguia fazer as provas de forma tranquila. Mas assim, era bagunceiro, atrapalhava a sala de aula. Me arrependo muito desse período. Hoje em dia eu acho que eu deveria ter exagerado menos na hora de bagunçar. Qual a melhor parte que você sente falta da época de escola? Não pagar boleto. Não pagar boleto é sem dúvida a melhor parte da época da escola. Não ter um boleto para pagar, não começar o mês tendo responsabilidade, né, de sustentar uma casa, uma família e ter conta para pagar é a melhor parte da época da escola, Gustavo. Pode ter certeza. E qual é o maior desafio de se fazer educação aqui no estado? O desafio é que tem muita coisa para se conquistar ainda, né? A gente vê um monte de coisa aconteceu nesse último período, né? O governador Renan, principalmente nessa última quadra, a gente teve um grande ganho para a educação, mas ainda há muito terreno para conquistar. Tem muita escola ainda para ser reformada. O cartão Escola 10 trouxe um problema de volta, que são salas lotadas. Então tem muita escola a ser construída. Eu estou muito satisfeito, muito feliz com o que eu vejo em relação ao governador Paulo Dantas com a educação. A educação está sempre na agenda prioritária do governador Paulo e isso me deixa, como representante desse segmento, muito feliz, muito tranquilo, porque eu vejo que a educação, neste governo e no próximo, estará em agenda prioritária, com certeza. A gente aproveita o gancho, analfabetismo. Esse índice continua alto, como é que faz para resolver essa questão? Isso é uma excelente pergunta. Alagoas, e aí todo mundo na eleição confunde as pessoas com essa conversa mole. Porque os adversários do governo não têm como atacar a educação pública hoje. Não tem, eles não têm o que falar. Até porque há um sentimento hoje de união tão grande dentro da educação que as pessoas que fazem a educação reconhecem os avanços, reconhecem o esforço e estão unidas no sentido de que estamos no caminho certo. Como eles não conseguem atacar o que está acontecendo hoje, eles voltam à história do analfabetismo. O analfabetismo, Gustavo, em Alagoas, ele é estoque. Como é que é estoque? Ele é da faixa mais velha da população. São das pessoas mais velhas. Quem é jovem hoje em Alagoas já tem taxa de presença dentro de sala de aula igual a outros estados do país. E aí, como é que a gente resolve isso? Criamos um dos programas que eu citei aqui, chama Vem Que Dá Tempo. Nenhum outro estado do Brasil, repito de novo, tem um programa como o Vem Que Dá Tempo. Como funciona o Vem Que Dá Tempo? Qualquer cidadão de qualquer faixa etária, aliás, acima de 18 anos, que esteja afastado há mais de 2 anos da escola, ele volta a uma escola pública do estado, ele tem um curso de 2 dias apenas e ele faz uma prova para ser certificado no nível fundamental de educação. E ele recebe R$200 para fazer o curso e prestar a prova. E se ele for aprovado na prova, ele recebe mais R$300. E se ele se matricular no ensino médio, ele recebe mais R$500. E durante o ensino médio, ele recebe R$100 por mês. E se ele concluir o ensino médio, ele recebe R$2.000 por mês.
É assim que se combate estoque. Sem conversa mole, sem falácia, sem essa lorota de estar atacando a educação. Porque quando um cara como qualquer um desses que quer ser governador de Alagoas ataca a educação de Alagoas, ele está condenando o menino que está estudando na educação nesse momento. Se ele diz injustamente que a educação de Alagoas vai mal, ou é ruim, ou é de péssima qualidade, ele está marcando o currículo daquele jovem que se esforça de forma absurda para estudar. Ele está marcando o currículo daquele jovem como incompetente, como que não teve nível para entrar no mercado de trabalho. Então, esses caras que pensam muito no próprio umbigo e fazem política dessa forma tacanha, pequena, mesquinha, pensando sempre na próxima eleição, eles perdem hoje uma comunidade de mais de 300 mil pessoas, que é a comunidade escolar do estado de Alagoas, formada por alunos, servidores e familiares, porque eles mentem, criam essas lorotas e condenam os nossos meninos que, repito, em sua grande maioria fazem um esforço gigantesco para estudar a um fracasso que eles não merecem no futuro. Agora, uma curiosidade. O tio Rafa... Você gostou dessa, né? Gostei. Você veio de aluno de escola pública, não? Minha vida toda, minha vida inteira. Eu vi que na hora você sentiu como se eu estivesse falando para você, por isso que eu fiz a pergunta. É verdade. Mas é verdade ou não é isso? Verdade. Quando o cara fala isso, pô, injustamente, o cara está condenando você. Está condenando qualquer um que saiu da escola pública. E você que passou pela escola pública, você sabe que isso não é justo. Tu lembra a hora que eu estou falando isso de um monte de colega teu que tinha problema para estudar, que tinha que ajudar o pai em alguma coisa, mas que ia e estudava, chegava atrasado. E essa parte, meu irmão, que é que a gente não pode admitir mais. Era isso aí. Uma curiosidade. A gente vê você aí nas campanhas do tio Rafa junto dos jovens. Como é que você faz para conquistar ali cada um deles? Rapaz, não faço nada. É natural, foi natural. Eu acho que, assim, antes de eu conquistá-los, eles me conquistaram. E eu ter visitado 107 escolas, eu gosto de dizer isso, eu fui o cara que mais visitou escola no estado de Alagoas. Escolas diferentes. E a gente vê nos stories que onde você chega, a galera chega A turma é animada, a turma é animada. Então, assim, o fato de eu ter visitado em tão pouco tempo tanta escola me fez aprender muita coisa, né? Me fez relembrar de muita coisa. Me fez admirar o estudante da escola pública. Porque eu vivia a minha vida inteira e eu vivo hoje numa realidade diferente. E é verdade, eu vivo uma realidade diferente. Eu estudei em escola particular a vida toda, minhas irmãs estudaram em escola particular a vida toda, meus filhos estudam em escola particular. Então é uma realidade diferente. Para tu ter uma ideia, por exemplo, quando alguém chegou para mim um dia, e eu não lembro quem foi, em uma das visitas na escola, eu falei, secretário, você já fez um montão de coisa diferente, por que é que você não cria um programa para as meninas que estão menstruadas? Dessa forma mesmo falou. Eu disse, um programa para as meninas que estão menstruadas? Eu não entendia e não sabia que isso é um problema. E aí, alguém da minha equipe fez um levantamento e viu que a cada 5 meninas, em período menstrual em Alagoas, 2 não iam para a escola. Então esse é um problema muito sério. E aí a gente criou o programa Meu Ciclo na Escola, que distribui gratuitamente kits de higiene pessoal a todas as meninas da rede pública estadual em situação de vulnerabilidade. Então, assim, evasão escolar, por conta do cartão Escola 10, já não tem mais ou é quase que irrisório. E evasão escolar por conta de ciclo menstrual, essa também já não tem mais, porque a escola distribui de forma gratuita, não só absorvente, mas também sabonete íntimo e lenço de higiene íntimo. Então, assim, é um programa importante. Pobreza menstrual é um problema que acontece em diversos países no mundo, principalmente no mundo pobre, mas aqui em Alagoas, na rede pública estadual, não há mais espaço para isso. Que legal, né? Valorização profissional, o que é que diz isso? O que é isso para o senhor e o que é que precisa avançar nisso? Ainda tem muito campo para avançar. Como eu disse, temos hoje um dos 5 melhores salários do Brasil de professor, quando a gente une os programas, mas ainda
salário de professor no Brasil ainda é muito baixo. E aí não só salário de professor, por exemplo, eu nessas andanças, eu conheci um montão de gente que me chamaram a atenção. Tem várias merendeiras, por exemplo, que são contratadas na escola de 30 ou 40 horas, mas que na verdade trabalham 50. Tem gente contratada de 20 horas que trabalha 35, ganhando a mesma coisa. Então, assim, no fundo, e de verdade, o que move a grande maioria das pessoas que fazem educação é o amor pela educação. Não é o salário. O salário é muito importante. Motiva, resolve. Em administração de empresa e gestão, a gente estuda isso numa pirâmide que chama Pirâmide de Maslow. E é a base do nível motivacional de um trabalhador, evidentemente que é o salário. Porque se ele não ganha o suficiente para ter um ambiente financeiro que ele consiga superar problemas, ele vai levar aqueles problemas para dentro do ambiente organizacional. Então, o quão mais a gente puder acompanhar o salário do servidor da educação ao amor que o servidor da educação tem em fazer a educação, eu acho que é a forma mais justa que a gente tem de remunerar o nosso servidor. Assim, o que de urgente, se fosse para mudar hoje na educação aqui do estado de Alagoas, o que seria prioridade? Lembrei de outro programa, Foca no Enem. Então são 13, não são mais 12. Não 12. Lembrei do Foca no Enem. Por que eu lembrei? Você falou de urgente. Aí, por exemplo, olha só que problema. O aluno do terceiro ano da rede pública estadual, ele não recebia livro de atividade, por exemplo, para prestar a prova do Enem no final do ano. Aí ele passava ali, não sei se na tua época era assim, mas ele passava aí parte da aula copiando a atividade que o professor já perdia tempo botando no quadro, no caderno, para responder depois e se preparar para o Enem. Então, por exemplo, esse ano a gente iniciou esse programa chamado Foca no Enem, que não só é a distribuição de livros para o Enem, mas tem aulas extras preparatórias para o Enem dentro daquele conteúdo para que o aluno chegue mais preparado. Então, assim, de urgência a urgência, a gente tem urgência em algumas escolas que carecem ainda de reforma. A gente tem urgência de escolas novas, porque, como eu disse, o Cartão Escola 10 trouxe um acréscimo esse ano de 40 mil novos alunos para a rede estadual. Então, essas são as urgências da educação. Mas o que é mais importante é que esse ambiente que a gente criou não corra risco de acabar. Porque quem está na escola hoje sabe o que eu estou falando. Há um ambiente diferente, há essa motivação, tem muita coisa funcionando. E o risco que a gente tem hoje é qualquer coisa disso aqui acabar. E esse risco a gente não pode correr. Isso tem que continuar, tem que ser uma política de Estado, não de governo, e tem que ser autossustentável com o tempo. Porque a educação não é de uma hora para outra. Ela custa um tempinho para que aquilo crie uma base forte e eleve o nível como um todo da nossa educação. Aproveitando, a gente fala também sobre a escola em tempo integral, né, que tem ajudado aí vários alunos que pela manhã estudam e à tarde fazem algum curso, né, isso é bastante importante. Sem dúvida. Em Alagoas não existia escola em tempo integral na rede estadual até o governo Renan Filho. E o governo Renan Filho, de 15 a 21, tinha feito 62 escolas em tempo integral. De 15 a 21, o Estado fez um esforço e criou 62 escolas em tempo integral. No momento de volta da pandemia, em uma das conversas minhas com o governador Renan Filho, ele pediu para que a gente comprasse o desafio de esse ano ampliar de forma drástica o número de escolas em tempo integral. E aí a gente, esse ano, incorporou mais 48. Ou seja, historicamente não existiu nenhum. Nos 7 primeiros anos do governador Renan Filho foram 62, foi um esforço muito grande. Mas esse ano a gente iniciou com mais 48. Então são aproximadamente 110 escolas em tempo integral, das 312 escolas que a gente tem. A gente tem hoje oferta em tempo integral em quase todos os municípios de Alagoas.
Ainda faltam alguns, mas a gente tem quase em todos. E eu acho também, concordo, e é uma luta que essa política tem que ser ampliada. Às vezes eu chego numa escola que virou em tempo integral e o aluno, principalmente aqueles que precisam trabalhar, eles pedem um valor diferente do cartão Escola 10 para quem é em tempo integral. E eu costumo dizer assim a eles: rapaz, quando tu tiver a minha idade, tu vai agradecer a oportunidade que a vida te deu de estar estudando numa escola em tempo integral. Porque ele tem o conteúdo nutricional para a idade dele correto, 100%, são 5 refeições por dia dentro da escola em tempo integral. Ele tem um conteúdo pedagógico diferenciado e as escolas em tempo integral são as que apresentam melhores resultados no IDEB. Então, assim, ele com certeza, quando tiver os 40 anos que eu tenho hoje, ele vai agradecer a vida por ter dado a oportunidade dele estudar numa escola em tempo integral. Então, tio Rafa, para a gente, antes de encerrar, eu vou fazer aqui um bate-bola, eu vou falar uma palavra e você vai dizer aí algo que represente ela, né? Um ídolo. Eita! Um ídolo. Ayrton Senna. Ayrton Senna. Ayrton Senna. Uma frase. Nascemos para vencer. Legal. Um lugar. Maceió, Alagoas. Um livro. O Médico de Homens e de Almas, é a história de São Lucas. Um aprendizado. Eita, que a vida não é fácil, mas é boa. Verdade. Então, eu queria já deixar esse espaço final para que você pudesse falar com essa galera jovem aí que está assistindo essa entrevista e dar a sua última palavra aqui para a gente. Eu queria agradecer o Zona 10, parabenizar o trabalho competente que vocês estão fazendo. Vocês têm crescido muito nesse tempo, principalmente porque está levando esse conteúdo diferenciado, de uma forma mais direta com as pessoas. É muito bacana participar. E quem está nos ouvindo agora, eu queria dizer que para mim tem sido um desafio muito grande levantar principalmente essa bandeira da educação em Alagoas nesses últimos tempos. E eu peço a todos que acompanhem o nosso trabalho, acompanhem as coisas que a gente fez para que essa jornada nesses próximos tempos continue tendo a educação como protagonismo, como agente transformador protagonista da nossa sociedade. Então a gente agradece mais uma vez o seu tempo e obrigado por estar aqui batendo esse papo legal com a gente e parabéns pelo seu trabalho. E para você que acompanha a gente agradece por ter ficado até o final dessa entrevista e a gente volta com mais outras entrevistas e outras personalidades aqui do estado mais adiante. Tchau, tchau.